No vasto mundo das corridas de carros, há uma façanha chamada Tríplice Coroa. É quando um piloto vence as 3 corridas mais prestigiadas do esporte. E apenas um conseguiu. Um piloto britânico chamado Graham Hill. Em 1972, ele venceu a corrida das 24 horas de Le Mans, na França, o país que inventou o primeiro veículo automotor. Em 1966, Hill venceu as 500 milhas de Indianápolis, no meio-oeste americano, lar das maiores empresas de carros do mundo. Mas a terceira etapa da Tríplice Coroa não está em um lugar conhecido por fabricar carros. Na verdade, está em um pequeno principado. Ele abrange apenas 2,02 quilômetros quadrados. E apenas 39 mil pessoas vivem lá. No entanto, é o lar da corrida mais importante da Tríplice Coroa. A corrida de estrada mais pitoresca, o circuito mais glamouroso e mais exigente, talvez o mais difícil, o Grande Prêmio de Mônaco. São 78 voltas em um percurso diferente de qualquer outro na Terra, onde alguns dos maiores momentos das corridas de carros aconteceram. Graham Hill, apesar de ser o único vencedor da Tríplice Coroa, é apelidado de Senhor Mônaco porque venceu esta corrida 5 vezes. Mas o rei de Mônaco é ele, o ídolo brasileiro Ayrton Senna. O maior vencedor nas ruas de Mônaco. Foram 6 vitórias em 10 corridas disputadas, em uma média que dificilmente será igualada por outro piloto. O brasileiro esteve no pódio de Mônaco 8 vezes. Em uma época em que o Brasil vivia um período inflacionário gigante e uma pobreza maior que nos dias atuais, o povo brasileiro não tinha muitos motivos para se orgulhar da nação. Mas todos os domingos pela manhã tinha Ayrton Senna levando o primeiro lugar do pódio e erguendo a bandeira da nossa nação no topo do mundo, e juntamente com ela a nossa moral e orgulho. Ayrton Senna é um dos heróis nacionais, uma das poucas figuras brasileiras que manteve sua moral e decência em toda a sua história, sem deixar a fama subir para a cabeça. E isso é nítido para qualquer pessoa que assista às suas entrevistas. Por isso achamos que ele tem um lugar especial aqui nesse vídeo. Afinal, ele é o rei de Mônaco. Então, como o pequeno Mônaco criou a corrida de carros mais prestigiada do mundo? Mônaco é o segundo menor país do mundo, abrangendo apenas 2,2 quilômetros quadrados. Em 1297, os Grimaldi, uma proeminente família italiana, apoderaram-se desta área chamada de Rocha de Mônaco, de uma família rival. Mas ao longo dos séculos, ela foi controlada pelos espanhóis, sardos e franceses. Em 1861, os franceses finalmente reconheceram sua soberania com um tratado, mantendo os Grimaldi no poder como monarcas. Por volta dessa mesma época, o automóvel movido a gás foi inventado, e em algumas décadas, os europeus estavam obcecados em corridas de carros. Fabricantes de automóveis como Mercedes, Bugatti e Peugeot colocavam seus modelos mais rápidos uns contra os outros, e os países começaram a sediar corridas nacionais, chamadas de Grande Prêmio. Na década de 1920, o Automobile Club de Mônaco propôs criar seu próprio Grande Prêmio. Eles já sediavam o Rally de Monte Carlo, onde os pilotos começavam por toda a Europa e terminavam no coração de Mônaco, chamado Monte Carlo. Mas quando o clube tentou transformar essa corrida no Grande Prêmio de Mônaco, foi negado. As regras internacionais determinavam que o percurso do Grande Prêmio de um país deveria existir inteiramente dentro de suas fronteiras. Fácil para a maioria, mas um desafio sério para o pequeno Mônaco. Então eles usaram todo o espaço que tinham, criando assim um dos percursos mais incomuns do mundo. A maioria dos percursos de Grande Prêmio era estabelecida no campo, em estradas construídas apenas para corridas. Mas o percurso de Mônaco passava pelo centro de Monte Carlo, em ruas regulares, subindo um penhasco, passando por um túnel e a poucos metros do porto. A maioria dos percursos de Grande Prêmio incluía retas longas onde os pilotos podiam usar a velocidade para ultrapassar uns aos outros, e curvas largas, com espaço para ultrapassagens.
Mas o percurso de Mônaco tinha retas muito curtas, e as curvas eram perigosamente estreitas, o que significava que tentar ultrapassar aqui significava arriscar uma colisão. Isso gerou um novo estilo de corrida, onde ter o carro mais rápido não era tão importante quanto ter o piloto mais habilidoso e corajoso. A primeira corrida, em 1929, foi um sucesso, e nas décadas seguintes, o Grande Prêmio de Mônaco tornou-se parte da proeminente Liga de Fórmula 1 e conhecido por gerar alguns dos momentos mais dramáticos do esporte. Em 1955, o piloto italiano Alberto Ascari liderava a corrida até que voou para fora da pista e caiu no porto. Em 1970, o australiano Jack Brabham estava vencendo até que se chocou na última curva da última volta. E em 1982, a catástrofe atingiu 5 pilotos nas últimas 3 voltas. Começando com Alain Prost no Porto, Riccardo Patrese na curva da Hairpin. Depois foi a vez de Didier Pironi, no túnel, e Andrea de Cesares, no cassino. E finalmente, Derek Daly, a apenas algumas centenas de metros da linha de chegada. Mas embora este percurso fosse único no esporte, ele sozinho não tornou o Grande Prêmio de Mônaco famoso. Ele recebeu ajuda das pessoas que assistem aqui. E para entender como elas chegaram lá, precisamos falar sobre impostos. Lembra-se daquele tratado, em 1861, onde os franceses reconheceram a soberania de Mônaco? Bem, na verdade isso veio a um preço alto. Anteriormente, Mônaco incluía uma enorme área, onde fazendas de citros traziam a maior parte da receita do país. Mas em 1848, as pessoas aqui se rebelaram contra os Grimaldi, em parte porque os impostos eram muito altos. Então, para salvar seu reino, os Grimaldi assinaram aquele tratado, dando à França todo esse território em troca de sua soberania e 4 milhões de francos. Mas deixou Mônaco pequena e quebrada. Para trazer dinheiro, os Grimaldi elaboraram um plano para oferecer aos europeus algo que eles não podiam conseguir em casa. Na época, muitos países estavam promulgando leis que restringiam o jogo. Então, os Grimaldi mandaram construir um cassino eventualmente chamado Casino de Monte Carlo. Ele teve dificuldades no início, mas quando uma ferrovia foi construída conectando-a à França, ele prosperou. Em 1869, o cassino arrecadou tanto dinheiro que os Grimaldi pararam de cobrar impostos de seus cidadãos. Esta foi outra oportunidade de oferecer aos europeus algo que não podiam obter em outro lugar. As taxas de impostos estavam subindo na maioria dos países europeus, especialmente para os ricos. Mônaco oferecia a eles um lugar para esconder suas fortunas. Tornou-se um paraíso fiscal. As pessoas mais ricas da Europa se dirigiram a Mônaco. Construíram hotéis de luxo, teatros e mansões. E trouxeram seus iates e, claro, seus carros chiques. Em pouco tempo, celebridades se juntaram às suas festas extravagantes. O pequeno país entrou nos holofotes do mundo quando a famosa atriz Grace Kelly se casou com o príncipe Rainier Grimaldi III em 1956. Hoje, de uma população de 39 mil pessoas, 1/3 são milionários, mas apenas cerca de 9 mil são monegascos nativos. Ou seja, o restante são estrangeiros, aqui para desfrutar dos baixos impostos e das festas. A maior delas é o Grande Prêmio. Ao longo do fim de semana, festas extravagantes atraem os ricos e famosos que atraem a imprensa e, portanto, os holofotes para Mônaco. E eles assistem à corrida dos melhores lugares, aqui, nos iates, a poucos metros do percurso. Eles transformaram o Grande Prêmio de Mônaco em um espetáculo mundial. E no evento mais prestigiado das corridas de carros. Com seu percurso sinuoso e perigoso, o Grande Prêmio de Mônaco é conhecido como a Corrida das 1000 Curvas. O piloto brasileiro Nelson Piquet costumava dizer que o Grande Prêmio de Mônaco era como andar de bicicleta pela sua sala de estar. Ou seja, é muito apertado. Nos últimos 90 anos, o percurso mudou apenas de maneiras menores. Na verdade, se o percurso fosse projetado hoje,
não passaria nos padrões de segurança da Fórmula 1. Porque os carros mudaram completamente. Quando William Grover Williams venceu o primeiro Grande Prêmio de Mônaco, seu Bugatti francês tinha uma média de 84 km por hora para estabelecer um recorde de volta. Em 2018, Max Verstappen, da Red Bull Racing, estabeleceu um novo recorde com uma média de 150 km por hora. Ultrapassar nas estreitas ruas de Mônaco era difícil no início do século XX. Mas agora é quase impossível. Nas últimas 16 corridas, o carro que largou na frente venceu 12 vezes. É por isso que alguns consideram o Grande Prêmio de Mônaco chato de assistir. E você, o que acha de tudo isso? Deixe nos comentários. De qualquer maneira, te agradeço por assistir esse vídeo. Te convido a clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela para descobrir os 10 segredos macabros que permanecem escondidos nos parques da Disney. Até a próxima!